Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luiz Ricardo da Luz. Sou estudante do segundo ano de bacharelado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina. Sou bolsista do programa de Educação Tutorial e sou membro também da empresa Júnior Amotos. Esta que inicia hoje um momento com 2 encontros para tratar da temática da importância do marketing no ambiente esportivo. Então, de antemão, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sabemos que é um momento complicado, em que as nossas atividades levam um pouquinho mais de tempo para que a gente realize nesse período. Então, se organizar para estar aqui realmente algo engrandecedor e é muito legal ver tantas pessoas participando. Então, já gostaria também de pedir para que deixem um boa tarde ali no chat para nós, fale de qual instituição vocês estão falando, que eu já vi aqui que tem pessoas aí de Minas Gerais, tem pessoas de São Paulo, então vão compartilhando ali com a gente para que a gente possa conhecer um pouco mais de vocês que estão acompanhando nesta tarde. Então, como eu disse, hoje a gente inicia, né, esse momento de conversa com a Danhara, e na quarta-feira, já deixo o convite a todos também, na quarta-feira, às 19h30, nós vamos conversar no segundo módulo com o professor Ari José Rocco Júnior, professor da USP, também no módulo 2 sobre esta temática. Mas para não tomar muito tempo de vocês, vou apresentar a Danhara. Já também gostaria de agradecer, Danhara, a sua disponibilização para estar conosco nesta tarde. A gente acompanha as suas atividades que realiza em Londrina e tenho certeza que vai ser uma conversa muito engrandecedora para todos. Então, a Danhara Gomes, ela é graduada em Comunicação Social, ela tem MBA em Marketing Digital e Gestão de Projetos Web, MBA em Gestão de Marcas e Marketing, ela é fundadora e CEO da agência DG Comunicação, CMO da startup Nauka Nutrifit, diretora de marketing da Sporting Training Editora, estrategista digital e social media na Academia Cidadão Treinado, professora, palestrante, consultora, mentora de startups e negócios tradicionais nos mais diversos segmentos, é membro do Conselho de Ciência, Inovação e Tecnologia de Londrina, membro na comunidade de startups e empreendedorismo no Paraná, a Redfoot Brasil, tem mais de 200 cursos de extensão nas áreas de marketing digital, comunicação, publicidade, propaganda, inovação, criatividade, tecnologia, empreendedorismo, gestão, branding, anúncios, Google e redes sociais. Currículo grande, com certeza, tem muitos a nos ensinar. A palavra é toda sua, Danhara. Muito obrigado novamente pela sua presença. Oi, pessoal, boa tarde oficialmente, já dei uma passada por aqui, dei um olá, mas agora oficialmente boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer enorme para mim, assim como você disse, Luiz, perdão. Luiz, eu realmente dedico um período, né, das minhas atividades, um período da minha vida para esse tipo de evento mesmo. Porque, assim como vocês, nós entendemos a importância da temática para que o esporte como um todo evolua. Então, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite, e sou eu que fico assim, muito feliz mesmo de estar podendo, de alguma forma, contribuir com esse movimento todo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar esse bate-papo. Enquanto a coisa vai acontecendo aqui, eu vou adiantando alguma coisinha. Então, vocês estão enxergando aqui minha tela? Opa. Tá dando para ver, pessoal? Só confirma para mim, por favor. Sim, Danhara. Beleza. Então, vamos lá. Hoje o tema a importância do marketing no meio esportivo. A gente já falou um pouquinho de mim, já adiantou alguma coisa, vocês também, quem já me acompanha, já percebeu, né, no que eu atuo, mas quem é novo por aqui, para quem eu não conheço, quem não me conhece, eu vou resumir isso tudo. Então,
estou aí há 10 anos trabalhando com marketing digital, comunicação, tecnologia, inovação, enfim, empreendedorismo, todas essas áreas aplicadas a inúmeros segmentos por conta da agência, mas em grande parte para o esporte, né? Não teria como ser diferente. Isso vem da família, não é só meu pai, que é da área esportiva, minha mãe também, então eu na barriga dela já praticava esporte, já ouvia de esporte, e por isso dessa linha que a gente vem seguindo aí, vem caminhando. Então, já fundei startups de esporte e saúde, já participei de projetos voltados para o governo, não governo, privado, não privado, já lancei coisa. Gente, nesses 10 anos, eu tive aí uma experiência bem interessante, né, e que me trouxe, me agregou esse conhecimento que eu vou começar a compartilhar com vocês hoje. Então, para a gente poder falar de marketing esportivo, a princípio a gente tem que entender alguns conceitos, né? E o primeiro deles é o de marketing em si. Então, segundo Kotler, né, que é o pai do marketing, o pessoal considera o pai do marketing, essa atividade consiste em produzir e entregar soluções, né, que o público demande, tá? Que o mercado demande e que gerem lucro. E a partir daí, suas ferramentas, né, suas estratégias, suas funcionalidades são utilizadas a fim de fazer essa entrega, seja ela qual for, né? Pode ser de um produto, de um serviço, de um conteúdo, de uma mensagem, não importa. Dentro do marketing, a gente subdivide a área, na minha visão, tá? Principalmente com o foco didático mesmo, para a gente conseguir traçar ali caminhos mais assertivos conforme cada especificidade ali, né? Cada exigência da situação em questão, né? Independente de qual seja. Então, ali a gente vai desde o marketing direto, indireto, social, o endomarketing, que é a comunicação interna, né? Em grandes instituições, a gente precisa trabalhar isso, precisa ser trabalhado, que é o primeiro público a se conquistar é o interno, é o próprio prestador de serviço, o próprio parceiro, né? O viral, que agora está na moda, todo mundo quer criar alguma coisa que se torne viral. O pessoal de produto, e aí a gente vai entrando em alguns que estão muito em alta hoje, que é o de relacionamento, o marketing de conteúdo e, por fim, o marketing digital, que é a grande área, né, onde a gente consegue trabalhar todos esses outros tipos de marketing. Então, dentro do marketing digital, nós podemos traçar estratégias de marketing de conteúdo, relacionamento, para venda, lançamento ou venda de produto, pessoal e etc. Pessoal, até aqui tudo bem? Eu estou sem enxergar aqui o chat, então o que eu vou pedir? De tempo em tempo eu vou dar essa pausinha, só perguntar se está tudo bem, e aí, ADM, me avisa, por favor, se o pessoal responder sim, para eu não ter que sair da tela, interromper o compartilhamento. Pode ser? Eu preciso escutar, Pode porque eu não sim, estou pode vendo. sim. Então, tá bom. Então, estou seguindo. Tudo bem, pessoal, até aqui? Digitem aí, por favor, no chat, para a gente dar sequência. Oh. ADM, tá vindo resposta positiva? Sim, todos sim. Beleza, então vamos lá. Tava colocando aqui o celular, ajeitando o celular para fazer a gravação aqui dos bastidores do nosso papo. Bom, gente, então, seguindo aqui a ideia, o marketing digital. Tá? Que é esse tal de marketing digital? Né? Esse é um conceito, algumas partes desse material eu utilizei já, né? Quando eu assumi
o módulo de marketing digital do curso de marketing e vendas da PUC. E esse é um conceito que eu trouxe de vários autores, né? Eu tirei o principal da mensagem de cada autor e trouxe aqui esses pontos. Então, por que o marketing digital é diferente do marketing tradicional, digamos? Porque, primeiro, ele entende o perfil do consumidor. Tá? O marketing tradicional, para vocês entenderem, ele é feito em massa, e não que isso seja um problema, mas o feito em massa, padronizado, sem personalização, aí é um problema. Porque eu imito uma mesma mensagem para uma criança, uma mulher, um senhor, um adolescente, e a gente entendendo que gêneros e faixas etárias e gostos, né, diferentes, a gente tem que se comunicar com essas pessoas de uma forma diferente. Então, a primeira grande diferença entre esses dois meios é justamente essa característica de entender o perfil do público-alvo, né? E aí evolui de público-alvo para persona, para arquétipo, para isso, enfim. Mas a gente vai se limitar aqui a entender que, traçando o perfil do consumidor ali, do público-alvo, a gente consegue traçar estratégias mais assertivas, né? Porque a gente entende como é que essa linguagem vai ser mais assertiva, ela sendo textual ou visual, não importa, né? Como que eu posso atingir de uma forma mais eficiente, né? Como que eu posso chegar não só na cabeça, mas no coração daquele meu consumidor. Então, entendendo o perfil dele, entendendo o que ele é, né? O que ele gosta e como que isso vai ser agradável para ele. A partir disso, a gente cria, gere e mensura ações estratégicas. Então, aí vem a estratégia. Então, entendendo o perfil do público, definindo um objetivo, tem todo um passo a passo aí antes disso, né? Mas para traçar ali um grande planejamento estratégico. Mas para a gente entender aqui a nível de conceito de marketing digital, é isso. Então, entendemos um perfil do consumidor, criamos estratégias, ações estratégicas para atingir perdão, para atingir esse público direcionado. Essas estratégias são subsidiadas por ferramentas. Então, sim, a gente consegue traçar ações em massa, porém, com as ferramentas e a tecnologia, a gente consegue direcionar para esse consumidor. Então, apesar de estarmos trabalhando uma ação, por exemplo, de disparo de e-mail, que é para muita gente, ao mesmo tempo, a gente consegue personalizar o nome da pessoa, consegue personalizar o próximo caminho que ela vai tomar depois daquele e-mail que ela recebe, que a gente chama funil, né, de funil. A gente consegue personalizar as ações futuras, né, o que vem para começar o e-mail que chega para essa pessoa e o que vem depois desse e-mail. Então, não são todos tratados da mesma forma, não recebem todos a mesma comunicação, isso é bem personalizado. Essas ações estratégicas subsidiadas pelas ferramentas e tecnologia visam divulgar a marca, o produto ou serviço de uma forma diferente. Não naquela forma, compre batom, compre batom, compre batom. Pelo contrário, né? A gente oferece outros benefícios a fim de fazer futuramente essa venda. Então, o foco está sempre na experiência do usuário, nunca na venda do produto de fato. A gente divulga isso com essa experiência do usuário, né? Atingindo, então, melhores resultados. No geral, essa é a ideia ali do que deveria, pelo menos, ser o marketing digital. E aqui eu vou trazer um videozinho para vocês para complementar isso tudo que eu falei até então. Temos você para ver. Temos você para vende. Sua marca precisa vender. Você tem uma ideia genial para fazer isso acontecer. Vamos levar essa ideia genial para a mídia. A comunicação de massa. Você tem que dar um tiro certeiro e falar com todas as pessoas. Como está ao seu alcance na TV, jornais, revistas e no rádio. Sua comunicação certamente vai chegar ao consumidor. Afinal, você conhece muito bem as suas expectativas e hábitos. O consumidor agora tem sua nota na cabeça.
Será que ele está apaixonado pelo seu produto? É claro que antes de comprar, ele vai comentar isso e trocar ideias com a família, os amigos e os colegas de trabalho. Para garantir que ele vai mesmo comprar seu produto, você ainda pode dar uma forcinha, fazendo um trabalho de relações públicas para que sua marca seja comentada nos conteúdos editoriais. Após isso, veio o grande momento. Ele vai ao ponto de venda onde você vai travar a batalha final. É a hora de garantir que ele vai comprar seu produto e não o que está na gôndola ao lado. Fique tranquilo, você investiu bem. Ele vai finalmente comprar seu produto. Falando em números, vamos dividir a verba assim, 70-30. Envolver o consumidor em 360 graus. Uau, demais, não é? Vamos ao século XXI. Aqui está sua marca, que é, claro, sua ideia genial. Vamos levar essa ideia à mídia, que agora tem uma novidade. A internet e todos os outros meios interativos, inclusive o seu celular. Não entre em pânico. A mídia vai falar com o consumidor, mas tem uma coisinha diferente. Ele não ficará passivo diante da sua mensagem se ela for interessante de alguma forma. Na verdade, ele tem tanta informação ao mesmo tempo e talvez nem se lembre da sua marca. Suponhamos que sua ideia é realmente genial. Tenha brilhado nos olhos do consumidor. Talvez aí ele queira falar com você. E ele quer conhecer você. Ele quer saber mais. É óbvio que você fez um excelente planejamento de relações públicas, incluindo os conteúdos editoriais da internet, para garantir que ele terá boas informações sobre o seu produto. Mas isso ainda não o deixou completamente decidido. Seu desejo de saber mais vai levá-lo a se consultar com outras pessoas, família, amigos mais próximos e colegas de trabalho. Mas veja bem, ele agora terá novos contatos, amigos dos amigos que se conectam a milhões de pessoas que estão simplesmente espalhadas em inúmeras comunidades de redes sociais. Nesse ambiente de consulta, ele também pode encontrar informações em blogs e sites de vídeo. Talvez seja interessante que sua marca esteja presente em todos esses ambientes, não acha? E que esteja sendo falada, bem falada de preferência. Para saber mais sobre o seu produto, é bem provável que a primeira coisa que o consumidor faça é usar uma ferramenta de busca. Essa ferramenta certamente vai levá-lo às redes sociais, sites de vídeo e blogs. E, invariavelmente, deve levá-lo primeiro ao site da sua marca, ou ao site mobile da sua marca. Se ele fizer essa busca pelo celular, é fundamental realizar uma estratégia bem elaborada de Search Engine Optimization para que os primeiros resultados dos buscadores sejam os sites da sua marca. O trabalho de Search Engine Marketing deve ser complementar. Muitas vezes o consumidor vai encontrar a sua marca através de associação com palavras que expressam o seu contexto. Entender o momento adequado de estar diante dele com a sua marca tornou-se muito importante. Calma. Agora ele já tem informações sobre o seu produto, passou pela fase da experiência, trocou referências e finalmente está decidido a comprar seu produto. Ele vai ao ponto de venda, que agora inclui os e-commerce, e-auctions, e-retails e tudo que você possa imaginar, até que ele finalmente compra o seu produto. Falando em números, não é mais adequado dividir isso em 70-30. Que tal 50 no lançamento e 50 para manter isso funcionando 365 dias por ano? No século XX, temos uma comunicação que está baseada na compra de mídia. Isso é marketing. Hoje, além de comprar mídia, você é dono da sua própria audiência. E o principal, o consumidor tem nas mãos o poder de gerar mídia espontânea. Isso é marketing contínuo. Pessoal, tranquilo até aqui? Legal o videozinho? Conceituou bem? Dê um feedback para mim, por gentileza, para a gente seguir. Perdão, Rafa. Sim, tá tranquilo, tranquilo. Beleza. Bom, então, encerrando aqui esse primeiro conceito de marketing digital, a gente caminha para um segundo conceito muito importante também, de marketing de conteúdo, também conhecido como inbound marketing. Eu não sei se vocês já chegaram a escutar esse termo, mas é justamente estratégias de marketing digital voltadas para marketing de conteúdo, né? Então, essa atividade consiste em criar e distribuir, através de diversos canais de comunicação, perdão, através de diversos canais de comunicação, conteúdo relevante, para que você seja lembrado, seja encontrado e lembrado no momento da compra. Mais um videozinho aqui para ilustrar essa questão do conteúdo. Essa tendência começou a ganhar muita força a partir de 2012, quando
posicionar o site no Google já não ficou mais tão fácil quanto era antes, e o conteúdo começou a ganhar mais força e mais relevância por conta das redes sociais. A importância de você ter um conteúdo bem direcionado para o seu público é que você consegue atrair e engajar as pessoas certas, que têm realmente potencial para interagir com a sua marca, comprar o seu produto ou serviço. O Instituto de Marketing de Conteúdo define o marketing de conteúdo como a geração de conteúdo de valor e relevante, direcionado para as pessoas certas, com o objetivo de atrair e engajar esses clientes em ações lucrativas. Na prática, o que isso quer dizer? Você vai desenvolver textos, vídeos, podcasts, gráficos, matérias, links, que tenham relevância para o público com quem você quer conversar. E esse público vai passar a ter conhecimento desse conteúdo e compartilhar e interagir com ele, tanto em redes sociais quanto em outros canais. A grande vantagem de utilizar esse processo é que você consegue transformar os clientes nos seus melhores vendedores. Eles passam a ter mais ferramentas para indicar o seu serviço ou produto. E quem é de marketing sabe que é muito mais barato manter um cliente lucrativo na base do que prospectar um novo cliente. Essa é a grande vantagem do marketing de conteúdo. Você consegue conversar com as pessoas certas, aonde elas estão, e desenvolver um conteúdo cada vez mais engajado e mais relevante para elas. Pessoal, então, complementando aí, e para concluir, né, esse conceito do marketing de conteúdo, o princípio básico é o mesmo do marketing, né, que é sempre entregar uma coisa, para não usar outro nome, algo, para entregar algo para o usuário que ele queira, seja um produto, um serviço, um e-book, um aplicativo, seja, não importa a forma como você vai resolver aquele problema específico daquele cliente, mas ele precisa ter ferramentas para poder te conhecer, tomar decisão, conhecer de fato seus produtos, seus serviços, e não naquele marketing tradicional de essa é uma garrafa, ela é transparente, dá para pôr água, suco, refrigerante, e ela é portátil, né? O marketing atual, ele busca outros atributos que não sejam o técnico de cada produto, né, do que você queira vender. Ele vai além, ele fala, então, com essa garrafa de água, você vai poder se hidratar, ter uma vida melhor, estar sempre junto com a sua família, porque você vai estar saudável. E de quebra, além do transparente, você carrega um monte de coisa de líquido dentro dela, tal. Então, a gente precisa munir, né, esses usuários de conteúdo e informação sobre, sim, nossa empresa, produto, serviço, né, mas de uma forma, digamos, disfarçada ali. Para quê? Para que a gente encontre, né, para que a gente entregue, de fato, o que aquele usuário quer. Então, trouxe aqui esses 2 funis para vocês entenderem onde esses materiais todos, né, onde essas estratégias todas são aplicáveis. Então, eu vou começar pelo funil aqui de venda, que ele é mais resumido. Então, quando a gente pensa num funil de venda, né, a gente pensa num triângulo invertido. Por quê? Porque o topo do funil, que é a maior parte dos nossos usuários ali, dos usuários da internet, é justamente o meio, né, justamente o local onde a gente vai prospectar, assim, pela primeira vez, novos clientes no digital. Então, imagina que esses visitantes são pessoas da internet que estão no Brasil todo fazendo milhares de coisas e, de repente, elas decidem iniciar na atividade, ou comprar na atividade física, ou comprar algum produto disso, ou seguir, enfim, não importa. Então, esses visitantes, esse topo do funil, aliás, isso, o topo do funil, são os visitantes, os usuários de internet, as pessoas que a gente quer prospectar, o nosso aluno, o nosso cliente, né? Ali ele não nos conhece, ou nos conhece muito pouco, tá? Ele é um lead frio ainda,
Um lead é um cliente em potencial, né? Então, esse cliente em potencial, ele está frio. Por quê? Porque ou ele não conhece a gente, ou ele conhece muito pouco. Então, a gente vai se relacionando com ele. E a partir daí, ele vai mudando de status, se a gente for comparando com um funil de decisão aqui. Então, primeira coisa, ele é exposto à nossa marca de alguma forma, ou ao nosso produto, ou à nossa comunicação. Aí ele descobre que nós oferecemos muito conteúdo gratuito, que nós agregamos muito valor. Então, ele está estudando, ele está ali, né, está entre um visitante e um contato, ele já navegou, já conheceu nossas redes sociais, mas ainda não escreveu. Ele está ali na descoberta, entre a exposição e a descoberta. Aí, beleza, ele continua na pesquisa dele, quero isso, quero contratar um personal. Então, continuando a pesquisa dele, como tem que ser um personal à distância, personal isso, qual o preço do personal, o que o personal deve fazer, e aí ele vai se informar para tomar a decisão. Então, ele começa a considerar, e aí a gente já vai para a terceira fase aqui do funil de decisão, e provavelmente para a segunda fase do funil de venda, porque é o momento em que ele entra em contato já com dúvidas direcionadas, né? Ou ele vai te chamar ali no Instagram, qual que é o preço, como que eu faço para te contratar? Ou ele vai através do site, mandar um formulário lá de contato, enfim, ou ele vai pegar teu WhatsApp no Facebook e vai te chamar, de alguma forma ele vai te contatar, né? Ou contatar a empresa para se inteirar mais, se for o caso, né? Se não for uma coisa muito prática de compra no site, de reserva pelo site, alguma coisa assim. Se houver a necessidade desse fechamento de venda, digamos, né? Desse contato mais direto. Aí, por fim, ele avalia e decide. E aí faz a compra. E aí ele vai justamente para o fundo do funil ali, que é onde a gente faz a venda. E aí a gente entra numa outra etapa, que é um pós-venda. E depois, revenda, né? Quando a gente já pensa em fechar o ciclo mesmo. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Tá tudo ok? Vão mandando ali no chat, por favor, a Demi me comunica. Mas aqui, já aproveitando a deixa, então, para concluir, a gente utiliza-se dessas inúmeras estratégias, ferramentas de conteúdo e de anúncio também, não só orgânico, né? Que essa questão do ranqueamento orgânico versus ranqueamento pago também é um assunto delicado, mas pensando aqui na estratégia orgânica, né? De marketing de conteúdo mesmo para ranqueamento orgânico, que a gente vê que é o mais eficiente e o mais barato, né? Você não tem que pagar para o anúncio ali te aparecer. Tá fazendo sentido, pessoal? Tudo bem? Posso seguir? Sim, tá tranquilo, Danhara. Certo. Então, vamos lá. Agora sim, ditos alguns conceitos, algumas ideias, passados alguns conceitos, a gente entra aqui no marketing esportivo, né? Que é o grande foco do nosso bate-papo hoje. Antes da gente começar, eu queria só tirar uma dúvida. O pessoal vai interagir comigo agora ou é tudo no final? Como você prefere? Nós pensamos em deixar para o final. Separa ali um momento no final, o pessoal vai fazendo as perguntas, já vai pensando nas perguntas para fazer, e no final a gente faz meio que num formato de conversa. Pode ser assim? Beleza, tá bom, sem problemas. É que talvez eu fosse fazer uma interação aqui, mas eu não posso nem ler as respostas ali, então realmente vamos deixar para o final, não tem problema não. Tá, ok. Bom, esses 3 slides iniciais sobre o marketing esportivo, pessoal, é um pouco mais conceitual, então vou um pouquinho mais devagar, tá? Vamos ler um pouquinho e passar ali por cada parte mais relevante aqui desses parágrafos. Então, assim como o marketing social, aquele lá do começo que a gente falou, marketing social, marketing direto de produto, etc., que são segmentações do marketing, o esportivo é mais um deles, né? A gente vê marketing direcionado para cada segmento, para cada área, para cada nicho, quem dirá cada área. Então, a princípio, tá, assim, de um modo geral, o marketing esportivo é mais uma segmentação do marketing como um todo, que visa, assim como o marketing, gerar oportunidade de negócio, só que dessa vez a partir dos esportes, né? A partir da prática esportiva,
que não se limita exclusivamente, essencialmente, à prática esportiva, que a gente já sabe hoje, né? O universo é muito maior, mas a essência é essa, né? Tudo começa daí, da grande importância e necessidade da prática esportiva e do que se tornou o meio esportivo, o esporte a nível mundial. E o grande objetivo, como toda estratégia de marketing, deve ser aumentar a receita, né? Gerar renda complementar ao que já tem, ao que não tem, que seja o marketing responsável por isso, tá? O marketing é o meio para a realização das vendas. Então, assim como o direito, né, o advogado é o meio para uma defesa nossa, para a resolução de um caso, para a aplicação de um direito ou de um dever, o marketing é o meio para a venda. Então, quando a gente fala em marketing e vendas, são coisas distintas. Tem o time de marketing e tem o time de vendas. Quando o time de marketing, o produto e o segmento ele é mais automatizado, né, como aplicativos, sistemas, o time de vendas acaba tendo que ser menor, ele é mais reduzido, porque o marketing já gera o fluxo para gerar a venda automatizada. Porém, no entanto, né, em contrapartida, o time de suporte de negócios mais modernos, digamos, né, que são as startups, é maior, porque os problemas com relação às ferramentas acabam demandando bastante atenção. Mas, enfim, para a gente não fugir aqui do foco do slide, né? O objetivo, então, final é que o marketing gere o fluxo para as vendas, né? Ali trago um pouquinho sobre o cenário, mas aqui o importante da gente falar nesse segundo parágrafo é que, apesar de o marketing esportivo ser um meio assim super valorizado, né? Aliás, vem sendo muito valorizado, vem sendo enxergado, graças a iniciativas como essa, por exemplo, e muitas outras, mas ele vem dominando, né? Comprando, ganhando aí seu espaço. E a gente vem evoluindo muito, mas ainda tem muito para se fazer, muito mesmo. Só por essa última informação ali do segundo parágrafo, que sozinha, por exemplo, a torcida do Flamengo é maior do que a população de 156 países. E ainda assim, o clube não consegue utilizar, assim, digamos que nem... Eu tô chutando, tá, um percentual pelas minhas análises, mas eu entendo que eles não utilizam nem 50% do potencial que tem disso. Então, isso não fica restrito apenas ao rubro-negro, né? A gente vê isso na maior parte dos clubes de futebol, e isso nós não estamos entrando em nenhuma outra modalidade. Que o vôlei já é mais forte, algumas outras já tem um pouquinho mais de amadurecimento, né? Mas a grande maioria da área esportiva não tem nem noção do que é trabalhar marketing, nem noção, né? Então a gente tem um universo muito grande para ser explorado, um universo muito grande de oportunidades de negócios, um universo muito grande de comunicação ainda para ser desenvolvido. Enquanto equipes europeias investem em estratégias de marketing com o objetivo de fazer o futebol uma experiência, a tal da experiência, né, que a gente falou agora assim, uma experiência diferenciada aos seus consumidores e lucram com isso, o esporte no Brasil ainda é baseado em testemunhal de atleta, aquele patrocínio, aquelas placas nos jogos, enfim, as marcas nas camisetas, essa coisa mais offline, né? Esse marketing mais tradicional, que tem sua importância, tem sua relevância, que a integração de meios, ela é a mais eficiente, tá? Meio online com offline, que a gente chama de inline, tá? Então, a integração de meios, ela é o cenário ideal. Porém, diante, né, do que vive a maior parte das instituições esportivas e dos profissionais da área esportiva, a gente não consegue ter
esse cenário ideal, né, com esse investimento inline. Então, se a gente continuar só com offline, a gente vai estar fadado a um sucesso. Isso tá claro já, né? Então, e olha só quem está falando, né? A jornalista. Sou formada em jornalismo, vindo offline, e lá em 2010, né, quando eu estava para me formar, comecei a trabalhar com isso, e 2012, que foi o boom do marketing de conteúdo, como a gente viu no vídeo agora há pouco. Então, desse tempo para cá, a gente já vem percebendo que a mídia off, como está hoje, né, ou como esteve até hoje, ela não vai funcionar mais, né? Ela vem se adequando aí e sempre trabalhando essa questão da integração desses meios mesmo. Vocês vêm percebendo, né, nos programas esportivos aí, que antes era pura falação, agora o pessoal traz vídeo da internet, traz vídeo, traz usuário participando do programa, já não é mais aquela uma via de mão única, né? Ela vai e volta. A comunicação e marketing, né, estão mais democráticos. Mas, de fato, a gente ainda precisa utilizar muito a nossa criatividade para fazer isso acontecer. Acho que eu acabei falando um pouquinho do que o profissional de marketing esportivo precisa projetar ações complementares para criar diferenciais e potencializar a exposição. As estratégias de marketing são fundamentais para que as atividades consigam deixar de apenas ser uma recreação, mas que vire de fato uma coisa lucrativa, vantajosa, né? Então, com a tal da experiência dentro do próprio estádio, não só o jogo em si tem que ser ali um atrativo, né? A gente precisa calçar aí, o cliente de inúmeras formas. Até aqui, beleza? Beleza? Posso seguir? Tudo tranquilo, pode seguir sim. Show! Caminhando aqui já para um final do nosso bate-papo, eu trouxe algumas coisas mais pensando na modernidade, né, no que a gente tem visto aí acontecer nos grandes países, nos grandes centros, a questão da transmissão, né, que eu estou acompanhando um pouquinho, muita coisa, a gente fica difícil de acompanhar tudo, mas agora, por exemplo, o SBT está transmitindo os jogos, né? Esses dias eu estava assistindo o Palmeiras e era através do YouTube. Aliás, perdão, posso estar falando besteira, era através do canal digital do SBT, que é justamente essa transmissão ao vivo, né? Esse streaming. Então, isso, assim, aquela questão da exclusividade da Globo, de só passar no canal, enfim, isso vem caindo por água abaixo, né? Porque a gente precisa só de um celular para estar fazendo esse tipo de transmissão. Então, isso é tendência e não para mais, né? Questão dos patrocínios se mantém como uma tendência, é a principal estratégia hoje de grandes eventos, de grandes estratégias digitais também, de lançamento, os patrocinadores, não só com patrocínio, mas agora com esses novos conceitos de publi editorial, de influenciador, de parceiro, enfim. Então, entra tudo aí nesse segundo item de patrocinadores, né, que é como um pool, ali, um conjunto de parceiros, né, os stakeholders mesmo, que a gente chama tecnicamente, são todos os envolvidos nesse processo, não só necessariamente o cliente, o usuário final. Os clubes e times estão e empresas, instituições, não só clubes e times, mas todas as instituições antenadas, né, estão se preocupando em ampliar substancialmente o impacto midiático através do meio online, através de redes sociais. O que a gente precisa entender é que a limitação, a gente não pode se limitar apenas a isso, né? Uma questão que eu coloco aqui sempre se por um acaso o Instagram acaba amanhã,
Se ele acabasse amanhã, como ficaria o teu negócio? Né? Ele continuaria rodando? Você continuaria se comunicando com o teu público? Você continuaria vendendo, fazendo venda? Esse é o grande ponto. Né? A gente tem que estar com, claro, primeiro, a integração de e-mails, se possível, né? Integração de e-mails com aquela estratégia do inline, integrando online com offline, mas a gente também precisa trabalhar a integração de mídias. Tem empresas e clubes que, nossa, estão fazendo um trabalho incrível no Instagram, mas só. Né? Então, o ampliar substancialmente esse impacto midiático não se restringe apenas a tá fazendo um bom trabalho no Instagram. Né? A gente tem que pensar que são muitas ferramentas online, assim como no offline, no online existem muitas estratégias que a gente pode usar. Ó, no offline existe rádio, TV, jornal, revista, panfletagem, outdoor, buzzdoor, anúncio em carrinho de supermercado, em, sei lá, papel de pão de padaria. Enfim, são inúmeras as oportunidades ali que a gente tem de trabalhar essa comunicação, marketing, né, com o público, e que às vezes a gente nem imagina. E a mesma coisa acontece para o digital. No digital, isso ainda é muito maior. As possibilidades de ação e ferramenta e relacionamento que a gente tem para trabalhar com esse cliente são infinitas. Infinitas, não dá. A cada dia a gente vê um case novo, uma ideia nova, um negócio novo, isso do que a gente vê, fora do que a gente não vê. Então, nesse ponto 3 aí, vale a pena passar um pouquinho mais detalhado aí sobre isso. Maximização dos estádios, é aquilo que eu falei, a questão das experiências que vão além do show, do jogo, né? Que vão ali um corredor de marketing multissensorial, com som, com cheiros, com imagens, né? Vão dar desde a recepção da pessoa ali na entrada, evitando filas. Aliás, essa experiência ela começa antes do estádio, né? Ela começa no teu processo de compra, no teu processo de comunicação com as mídias dessa empresa, mas pensando especificamente ali, né, na questão dos estádios, que são muito pouco utilizados, são subutilizados, né? Os espaços são gigantescos, as oportunidades ali também que a gente pode trabalhar, ação, assim, chegam a ser infinitas também, dá para a gente considerar nesse mesmo caminho ali do digital, porque não é nem possível dizer aqui o que dá para fazer, né? Começando com um atendimento ali, realmente, por exemplo, um canal aí, um corredor, perdão, um corredor multissensorial, um holograma ali, uma projeção do atleta no próprio corredor, enfim. Aí vai da nossa criatividade mesmo, do trabalho de pesquisa, com certeza. Os esportes vêm com força total, né? Que são os esportes eletrônicos, que a gente vê inúmeros surgindo, inúmeros crescendo. Agora, com o advento da internet, isso aí também não para mais. A internet das coisas, né? Que se aplica para qualquer segmento. Muitos outros segmentos, inclusive, são muito mais evoluídos do que o esporte nesse sentido, mas a gente já vê o esporte, sim, caminhando para que haja uma conectividade nos objetos, né? A gente já via isso de uma forma bem reduzida, não era bem essa questão da internet das coisas, mas o princípio dela, foi o que gerou ela. Aqueles equipamentos de medição, relógio, batimento cardíaco e etc. Né? Hoje em dia a gente vê grandes equipamentos que mensuram muitas coisas de um atleta, e não só disso, né? Voltado para público final também. As mulheres no esporte vieram para ficar, né? A mulherada tá dominando o espaço, tem um jeitinho diferente de se comunicar, de falar que estava precisando mesmo para balancear ali
aquela transmissão masculina, tanto visual como de áudio, né? Uma voz feminina traz um carisma, um cuidado, uma delicadeza, né, maior. A visão da mulher sobre os assuntos também é diferente, é importante ser trabalhada. E, por fim, a prática esportiva da população. Gente, isso se já era um problema de saúde pública, agora nem se fala, tá? A gente recentemente recebeu uma ligação do ex-ministro da Saúde, confusão, não vou nem entrar nisso, tá? Não, política aqui fora, mas de que o Brasil precisava definitivamente de um programa para incentivo da prática da atividade da população. Então, a gente vem trabalhando aí em parceria com o Ministério do Esporte e o Ministério da Saúde, é o principal Ministério da Saúde que buscou a gente em parceria com o Ministério do Esporte, para tratar desse assunto em especial, né? Porque, como vocês sabem, o professor tem a formação em Moscou, e não só em Moscou, mas lá ele viu já esse tipo de prática acontecendo, né? Vocês devem ter consciência de que em outros países isso já é uma preocupação muito grande há muito tempo. E o Brasil está atrás, para variar. Mas, assim, importante que tá rolando, tá desenrolando, a gente vem caminhando, pelo menos não está estagnado, né? E agora, com essa situação da pandemia, isso se potencializou. Então, há males que vem para o bem, né? Um videozinho aqui que eu vou... Pessoal, antes de colocar o vídeo, tudo bem? Até aqui? Posso seguir? Estão me escutando bem? Sim, tá tudo certinho, Dahara. Pode seguir. Show. Show de bola. Então, vou colocar esse videozinho aqui. São os cases clássicos, tá? Os mais clássicos do marketing esportivo aqui. Vou deixar rodar um pouquinho, não vou até o fim, porque é meio longo. Tem 8 minutos, mas tenho certeza que alguns de vocês vão relembrar de vários aqui. Então, vamos lá. Deixa. Eu vou fazer uma pausa aqui, só para uma observação importante. Gente, olha só, o McDonald's é uma empresa de fast food, de alimentos nada saudáveis. E ainda assim, eles conseguiram associar a marca ao esporte. A mesma coisa eu digo das cervejas, né? Se a gente for ver, apesar de ser uma prática muito comum, apesar de ser uma prática muito comum entre os espectadores, né, os torcedores, acompanhar os jogos, tomando aquela cervejinha gelada, se for ver bem, não combina, né, com a área esportiva. Então, mas para vocês terem noção de como o marketing é poderoso, né, a gente consegue ainda assim transformar uma marca que
estava associada a maus hábitos, né, maus hábitos alimentares, sedentarismo, em uma marca cool, né, amiga do esporte, amiga do futebol, amiga da saúde, assim, tendo essas sacadas, a coisa vira poderosa mesmo. Pessoal, e aí trouxe aqui, né, esses vídeos desses comerciais mais antigos, onde a gente consegue ver uma virada de chave naquela época, né? Vinha-se daquela propaganda tradicional, aquela coisa sem graça e tal, aí começou a evoluir para esses comerciais mais humanos, né, mais engraçados, mais reais, né, utilizando-se inclusive dos próprios atletas para trabalhar essa comunicação, né, atrelando o atleta e o clube àquela marca. Então, houve uma virada de chave já, mas a gente está precisando ter outra viradinha de chave. Já chegamos num outro momento em que a forma como a gente vem conduzindo essa comunicação não funciona mais. Então, o esporte tem sim, tem feito um bom trabalho, tá? Pela situação, pela história do esporte, né? A gente vê que, no geral, tem feito um bom trabalho, sim, mas ainda tem muito que evoluir, seguindo esse conceito aqui, ó. Nos dias de hoje, apenas vender é estupidez. Seu trabalho não é produzir uma venda, mas criar posse do consumidor. Mudamos do marketing de transação para o marketing de relacionamento, de entretenimento. Mais e mais empresas estão focando em fazer mais pelo consumidor. Então, o que o esporte precisa fazer? Onde o esporte precisa chegar?
como que a gente faz, né, para a área esportiva isso aqui que o Kotler está dizendo. E aí eu vou mostrar para vocês o que uma outra empresa de uma outra área fez e que o esporte precisa seguir como base, ter como exemplo. Gente, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. A primeira parte foi mais conceitual ali, né? Um pouquinho mais teórica. Aí um meio de campo mostrando como a teoria deve ser aplicada e no fim a prática mesmo, né? Isso que vocês acabaram de ver é uma ação de guerrilha, uma ação de marketing de guerrilha que se tornou viral, porque o único investimento feito ali foi com a estrutura da ação, né? Que se você for ver para a TNT não é nada, nada. Colocar uma ambulância, uma placa caindo, né? Pedir a autorização da prefeitura para usar uma praça. Se você for ver ali, não exigiu muita estrutura ali para criar ação, né? Então, o investimento foi mínimo para eles, praticamente zero, e o que isso viralizou na época não tem preço, né? De uma coisa muito simples aí, se gerou uma estratégia de marketing muito bem feita. Então, às vezes a gente imagina, nossa, é um negócio enorme, é um funil gigantesco, é uma mega ideia que eu tenho que ter. Não, é pensar no que vai agradar o teu cliente e executar aquele, mesmo que seja arroz com feijão, bem feito. Pessoal, obrigada. Isso, muito obrigado, Danhara, pela aula, foi muito legal. Esse último vídeo aí é sensacional, não conhecia ele, né? Muito bom, é legal ver como todos em volta ali ficam em choque do que está acontecendo e tudo mais. Sensacional, muito bom mesmo. E agora, pessoal, nós vamos abrir para um momento realmente de conversa, né? Teve aí muito conteúdo bacana e quem ficou com alguma dúvida, tem algum ponto a fazer ou quer compartilhar uma experiência de algum lugar onde viu uma boa estratégia de marketing, esse é o momento. Vamos realmente fazer esse momento de conversa, tem aí o pessoal que está te parabenizando no chat, Danhara. Muito obrigado também pela presença de todos até aqui. Então, a única questão que eu vou pedir para que a gente possa realmente fazer algo bem organizado é façam as inscrições pelo chat, só colocando o nome, aí eu vou chamando pela ordem ali de quem for deixando o nome e nós vamos realizando essa conversa.
Mas enquanto aí o pessoal está pensando, já podem iniciar as inscrições. Mas enquanto o pessoal ainda está pensando, né, acho que essa questão realmente a gente precisa perceber, né, como o esporte, que gera tanta emoção, tanto sentimento com o seu produto, não sabe utilizar disso com as pessoas, né? Não conversa muito com o seu público, achando que apenas o esporte em si, o jogo ali, os 90 minutos, o jogo de vôlei, o jogo de basquete é o necessário, mas quando a gente olha outras experiências, por exemplo, o espetáculo que são os jogos de futebol na Inglaterra, ou jogos de basquete nos Estados Unidos, ali tem um outro conceito por trás de um contato a todo momento com o cliente, né? Não só do jogo em si. Então, começar a perceber isso acho que vai dar uma diferença muito grande e começa a trazer essas pessoas para a prática esportiva, né? Olha, eu vou te dar um exemplo próximo de nós, né, sobre isso. O próprio Jogos da Juventude, onde a gente teve a oportunidade de, por 2 anos, trabalhar em parceria com eles, levando essa questão da inovação lá, com aqueles eventos, né, de inovação e tecnologia para o esporte, que foram os hackathons, as jornadas lá de esporte e saúde, onde a gente realmente levou esse tipo de interação nos eventos esportivos. Então, a gente percebe que, por exemplo, próprios Jogos da Juventude aqui de Londrina, a abertura desses jogos é a mesma desde que eles foram fundados. Entra aquele pessoal com a mesma roupinha, o mesmo sonzinho, aqueles mesmos discursos políticos que ninguém aguenta mais, ninguém está ali para fazer política, as pessoas estão ali para se entreter, para entretenimento. Então, eu fui pontuando junto com, na época, Madureira, né? Justamente de ponta a ponta ali, do começo ao fim de um evento esportivo como esse, o que daria para inovar. Ele vai, de novo, é pré-evento, é antes, é como a gente se comunica com aquelas pessoas para que elas saibam que vai ter aquele evento e para que elas entendam que é para elas também, né? Porque a gente vê nesses eventos que o público é a família do atleta, os amigos do atleta, né? Fica aquilo ali, aquilo. Porque, primeiro, essa comunicação nem chega para o público em massa. Você fica se trabalhando dentro desse próprio mundo esportivo, assim, aqui, ó, entre nós e só nós, e não se pensa, né, que tem que expandir isso. Então, não é muito cultural, né? A gente tem que ter uma mudança mesmo de mindset, assim, para trazer essa transformação mesmo para a área esportiva. Eu estou vendo uma pergunta aqui, né? Já estão chegando. Prefere que eu leia? Eu vou ler aqui em voz alta. Como transferir essas estratégias do marketing esportivo para a educação física, para aqueles que queiram alavancar o marketing relacionado à carreira ou algum empreendimento? Foi o Vitor, né, Vitor? Professor, né? O Vitor é o professor? Não, essa foi Essa foi do Lucas. Ah, tá, perdão. Essa vem na sequência. Beleza. Lucas, verdade. Lucas, funciona muito parecido, tá? A base, a estrutura, o fundamento é o mesmo, tá? Você precisa entregar conteúdo para o seu cliente, para o seu aluno. Então, vamos lá, seria assim. Qual que seria o primeiro passo, né? Como que eu começo? Eu sou um personal, que sou um professor e preciso me colocar no digital, né? Então, a primeira coisa é entender quem é o público que você quer atingir. Então, quero atender criança, quero atender jovem, quero atender iniciação, quero atender alto rendimento, quero atender... Enfim, definiu, quero atender mulheres na fase na fase idosa, enfim, supomos que você defina que o seu público vão ser mulheres
de 30 a 45 anos ali que está na fase de começar a querer cuidar mesmo do corpo. Bom, começa-se muito pequeno, mas depois volta, né, com essa euforia de buscar a saúde lá, depois que se toma consciência, né? Então, vamos supor aqui que você decidiu atender esse perfil, mulheres de 30 a 45 anos que estão buscando, assim, uma começo de performance, tá? Porque, faziam de qualquer jeito até então, tal. Então, assim, ó, essa definição, percebe esse exercício que eu fiz aqui agora, de pensar no que eu sou bom, o que me deixa feliz em fazer, o que eu vou entregar, resultado mesmo. É trabalhar com pessoas assim, assim, assado. Então, ok, defini meu público-alvo. A partir daí, você precisa entender, Lucas, o que esse público-alvo gosta de receber de informação nas redes sociais. E aí que vem o grande lance, que as pessoas se limitam, né? Como vocês, por exemplo, aqui no nosso caso, trabalhamos com esporte, a gente entende que o único conteúdo que a gente tem que passar para o nosso cliente é o esportivo, o que é uma grande mentira. Ó, se a gente for perceber, se a gente for pegar grandes exemplos ali, perdão, grandes exemplos, a Heineken, por exemplo, a Heineken, ela só não divulga o produto dela, ela só não divulga o segmento dela, ela só divulga todo o restante que não seja isso. Então, ela fala do churrasco, ela passa a receita da carne que acompanha a cerveja, ela passa a festa que vai ter para você tomar cerveja, ela fala com você da tua vida, né? Ela fala com a gente dos nossos assuntos mesmo, pessoais, do que a gente gosta de estar vendo nas redes sociais, né? Então, esse é o ponto, tá? Assim, esse é o começo para você estruturar uma estratégia de marketing marketing pessoal, né? Que a gente chama de carreira. Entender o perfil do público e preparar um conteúdo com frequência. E a gente é um outro tópico, um outro assunto para a gente entrar aí numa outra conversa mesmo, mas e estruturar isso de uma forma que você atenda os anseios desse público com relação ao conteúdo. Show, muito bom. Professor Vitor, que abriu... Luiz, se você quiser ler a do Iago na sequência, acho que tem relação com essa pergunta também, e depois eu posso seguir. Certo. Para ter uma rede social bem ativa em relação ao marketing, é necessário saber dividir a vida pessoal com o profissionalismo? Não. Ninguém é só uma coisa, né? Ninguém é só profissional ou só pessoa. Nós todos somos uma pessoa, né? Que com a nossa vida profissional interferimos na pessoal e da pessoal na profissional. Não tem como a gente dividir as duas coisas e isso vem sendo cada vez menos aceito, né? A aceitação vem justamente dessa normalização do ser humano antes de ser profissional. Então, não dá para dividir, não precisa dividir, tá? Se você quiser tentar, tudo bem, mas não indico. Vejo profissionais como os personagens, por exemplo, misturando a carreira do mercado. Sim, se a gente for pegar, isso é muito comum, tá, Iago? Na verdade, o que vem fazendo com que as redes sociais se tornem grandes atrativos e grandes ferramentas para as empresas, né? Empresa, quando eu falo empresa, não é só empresa, você, pessoa, personal, professor, que vira uma empresa nesse caso, né? Então, o que vem sendo o grande diferencial das redes sociais? Justamente essa humanização. Quando a gente fala com uma máquina, a gente não está falando com a máquina, a gente está falando com alguém que está atrás da máquina. Esse alguém se comunica com os outros profissionais da empresa, que também são pessoas, que também são seres humanos. Então, o que a gente vê funcionar muito na internet? A gente vê justamente esses bastidores. O que o povo quer ver é o making off da gravação que o professor engasgou lá, ou tropeçou e caiu. Isso bomba. Quer ver
os bastidores da sessão de fotos daquele personal musculoso ou da personal gatona, né? Depois as fotos, depois o resultado final profissional. O que vem funcionando muito? Os vídeos caseiros, os vídeos sim caseiros. Olha o home office, gente. O home office veio para ficar, já era uma tendência no digital, se o digital já era uma tendência, né? Se o virtual, agora é uma necessidade. Então, como que eu cancelo aqui, ó, a minha vida pessoal, que está aqui atrás, cancela, para tudo, não existe, eu Danhara não existe, agora eu sou a DG. Não tem como isso fica falso, isso soa mentira. Então, por isso que tem sim essa tendência de misturar. E claro, você não vai misturar, pô, besteira. Tem que ter um crivo, tem que ter o cuidado, tem sim, principalmente se você quiser de fato transformar, por exemplo, um perfil seu em profissional, né? Então tem que tomar um cuidado com o que é passado, mas sim, fingir, agora eu sou uma pessoa, agora eu sou outra, liga e desliga uma chave, isso não existe, e é isso que vem sendo justamente mostrado aí, comprovado pelas redes sociais. Respondi? Sim, Danhara, acho que sim. Beleza, qualquer coisa, Iago, manda de novo pergunta aqui, tá? Isso, pode mandar ali no chat. A continuação, qualquer dúvida. Vitor? Professor, pois não. Danhara, primeiramente, boa tarde mais uma vez a todos, obrigado pela fala, muito legal, é bom a gente trazer profissionais das áreas específicas, porque nós, educação física, nós falhamos muito nesse aspecto, então é sempre aprendizado novo para nós, e dentro da empresa Júnior, acho que a gente está num momento ímpar com esse trabalho remoto iniciando, então para nós está sendo um aprendizado muito grande, tá? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu achei muito legal quando você trouxe a propaganda ali, vinculando a questão do fast food, né, do McDonald's com a questão de uma criança brincando de bola, depois eles comentam, olha, mantém os hábitos saudáveis. Em 2011, eu tive a oportunidade de conseguir realizar um sonho de criança, que eu fui para os Estados Unidos e pude assistir um jogo de basquetebol da NBA, eu adoro basquetebol, do time do Orlando Magic. E no meio do jogo, né, já tem toda aquela atmosfera, toda a questão assim diferente de como eles tratam o esporte como espetáculo, né, que é algo que a gente tem que aprender com o basquetebol americano. Mas o que me chamou a atenção, além de toda aquela atmosfera criada, é que no meio do jogo eles pegaram e lançaram uma promoção assim, olha, foi lance livre lá para o time do Orlando Magic. Se o atacante, lá, se o jogador acertar os 2 lances livres, o McDonald's vai lançar uma promoção de batata frita a 99 centavos de dólar se você apresentar esse voucher aqui que está sendo colocado no jogo. Daí todo mundo torcendo, ele foi lá, acertou os 2 lances livres e a torcida ficou maluca com aquilo, né? Então, criando mais uma vez esse engajamento. É algo assim que efetivamente as empresas têm feito, a gente verifica, e é algo que a gente percebe, como você comentou, nós, acho que no Brasil ainda não sabemos explorar muito esse aspecto. Uma outra experiência também muito interessante, eu não sei quem teve a oportunidade, aqui no Brasil nós temos o Beto Carreiro, mas eu vou mencionar lá da Disney, que segue mais ou menos a mesma lógica. A Disney já cria toda uma esfera, uma propaganda assim, né, que já vai entrando desde lá dos filmes, os conceitos que eles vão colocando, mas é muito interessante os parques, que os parques, mesmo naquelas filas gigantescas de milhares de pessoas que estão ali, desde a fila que você está para ir para um brinquedo, ele já te envolve emocionalmente com aquilo, você já está interagindo com os personagens, você nem vê o tempo, você fica 1, 2 horas na fila, mas você não vê, porque você está imerso, na verdade, no mundo ali, que é o mundo da Disney. Quando você entra no brinquedo, aí você se apaixona mais ainda, você sai do brinquedo, você já cai numa lojinha de compra daqueles personagens, então a gente percebe que esse meio ele é todo criado, colocado e trabalhado justamente para criar essa imersão e esse trabalho. Queria que você comentasse um pouquinho da importância que esse ambiente vai ter. Para mim, a web da Danhara está parada, está travado para vocês? Você escutou, Danhara? Será que caiu? Aqui está travado. Estão me vendo. O áudio eu estou escutando, Danhara, mas acho que é só a web que eu não estou vendo. Eu vou desligar minha web só para também melhorar um pouquinho a transmissão. Mas se você puder comentar um pouquinho desse aspecto e o que a gente ainda precisa caminhar e tentar melhorar. Aí, agora voltou. Isso.
Só o áudio está Opa, desligado. Aí, pronto, agora voltou, tudo certo. Pronto. Professor, só o finalzinho, estava começando a elaborar a pergunta que eu não escutei. Não, eu queria só que você comentasse um pouquinho assim, o que que falta para nós, como é que a gente consegue também criar essas estratégias. Aqui no Brasil a gente já percebe ainda que é tudo muito amador. Como é que a gente poderia tentar melhorar essa esfera, por exemplo, do ambiente de espetáculo dentro do esporte, trazer mais patrocínios, fazer, porque a gente percebe que também gira muito capital, né? Sem dinheiro é difícil a gente conseguir também ver as coisas funcionando, principalmente no meio esportivo. Então, quais seriam as melhores estratégias para a gente conseguir solucionar essa situação, criar esse ambiente, trazer ao mesmo tempo mais patrocínios, mais fomento e fazer, na verdade, criar essa cultura esportiva que a gente consegue observar em alguns países desenvolvidos? Perfeito. Excelente pergunta, excelente. Porque é um ponto muito delicado que a gente vinha justamente tentando trazer, né, nesses eventos que, com a pandemia, infelizmente, a gente teve que suspender. Se tudo der certo, a gente retoma, mas é justamente isso. A gente tem que entender que o que funciona é disciplinar. A questão da multidisciplinaridade, né, do agregar áreas correlatas, é que vai trazer esses resultados mais efetivos para nós, tá, professor? Então, assim, numa visão macro, a gente precisa agregar profissionais que tragam os conhecimentos das suas áreas, né? A gente não tem uma equipe multidisciplinar ali de um atleta, o fisioterapeuta, o nutricionista, o técnico e etc. Para projetos que também são projetos, né? Treinar um atleta é um projeto, se comunicar é um projeto, lançar um produto é um projeto, enfim, para outros projetos que não sejam de fato ali técnicos, né? A gente tem que entender que também precisa de áreas multidisciplinares complementares. Então precisa abrir a mente. A primeira coisa é abrir a mente, entender que o esporte não se limita à prática de atividade física e de esportes. O meio esportivo é assim, de um potencial quase imensurável, justamente porque ele mexe com essa parte emocional do ser humano, né? O marketing emocional, o marketing sensorial, né? Então, a primeira coisa é essa, entender que a gente não se limita a ser professor, técnico, personal, atleta, tá? A gente pode expandir nossa atuação na área esportiva, indo, por exemplo, para o empreendedorismo. E aí abre-se um leque gigantesco de coisas, ou para a comunicação, abre-se outro leque gigantesco de coisas, ou para o marketing, outro leque gigantesco de coisas, e que a gente precisa desses profissionais para agregar. Então, ponto 1, abrir a cabeça e entender que o mundo esportivo, o meio esportivo está mudando, precisa de mudanças, está evoluindo e a gente vai ter que acompanhar, senão vai ficar fora do mercado, ponto. Ponto 2, agregar, né, esses conhecimentos das outras áreas, porque a gente não tem que saber tudo do marketing. Eu não sou da área esportiva, sou jornalista, mas se eu não tenho o profissional do esporte para validar as minhas ideias de comunicação e marketing, a coisa não acontece, ou acontece de forma toda errada. Então, entender que, sim, ponto 1, o esporte é um mercado milionário, cheio de oportunidade de negócio, cheio de potencial. Segundo, vamos sim precisar de times multidisciplinares, porque nós não precisamos saber tudo, precisamos agregar no time, isso sim. E terceiro, nos esforçar, gente. Porque assim como tudo na vida, exige pesquisa, exige teste, exige reajuste, exige esforço, demanda e foco naquilo, né? Então, na minha visão, assim, as três principais pontos aí que ajudariam, né, que vão ajudar, que estão ajudando e vão ajudar ainda mais o esporte se desenvolver, seriam esses 3 pontos. Respondi? Sim, obrigado, Danhara. Alguém mais, pessoal? O Renato Lima, Opa. ele se inscreveu ali. Consegue abrir o microfone para fazer a pergunta, Renato?
Peraí que eu me perdi aqui. O Iago foi o último, né? Alguém vai mandar uma pergunta, é isso? O Renato se inscreveu no chat. Ele tá tentando. Renato, mas tem problema, Renato. Se você quiser mandar a pergunta, falar no microfone se não tiver bloqueado. Enquanto o pessoal faz as outras perguntas aí, vão pensando, faz uma pergunta também, Luiz. Nós temos aqui muitos participantes, né, de PJs na área de educação física e queria saber quais dicas, além das que você já falou, quais você trariam para esses estudantes que estão entrando na área e para os profissionais que já estão presentes aí no meio da educação física. Dica especificamente Em relação ao marketing. Bom, essa pergunta ficou um pouquinho abrangente, né? Porque, assim, especificamente em relação ao que é do marketing, né? Como se posicionar, o que mudar, enfim. Vou tentar responder, tá? No geral, não tem segredo, né? Como você mesmo disse, os principais pontos eu trouxe aqui já na nossa conversa, nessa apresentação, e principalmente agora respondendo o professor, que é justamente com essa mudança de mindset. Danhara, como muda mindset? Gente, é uma batalha diária, definir pequenos objetivos diários, mudar comportamento, mudar atitude, aos pouquinhos construindo uma visão mais ampla, né, do que a gente trabalha, tá? Então, assim, não tem outro caminho que não seja o de pesquisa, né? A gente começa por aí, tudo começa por aí. Claro, né, esse tipo de interação, por exemplo, eu também entendo como sendo um momento de pesquisa, né? Vocês não estão tendo que pesquisar o conteúdo, estou eu aqui falando, mas é um momento de estudo, né? É um momento de pesquisa. Então, é isso, é buscar o conhecimento, não que ele tenha que ser técnico, não, conhecimento técnico você tem que ter da tua área, do esporte, né? Mas buscar o conhecimento técnico, assim, genérico do todo, para entender o que você precisa para chegar lá. Para chegar lá onde? Onde você decidiu, que é o teu objetivo, né? Então, o caminho é esse, é buscar conteúdo e buscar pessoas que executem aquela estratégia, né, aquele planejamento estratégico que te ajudem a chegar no teu objetivo final. Aí tem milagre? Não tem? Tem que investir? Tem que investir. Quero fazer marketing? Custa caro? Às vezes custa sim, porque é um trabalho, né, intelectual, é um trabalho, é igual alguém chegar assim para você e falar, passa um treino para mim rapidinho, passa um treino aí rapidinho para mim. É igual falar, faz uma estratégia rapidinho de marketing aí para mim. Não tem como, entende? São coisas que exigem realmente, né, conhecimento, e não que, quando a gente fala de empreendedorismo, de marketing e tal, passa muito distante do esporte, né? Passa bem distante. Então, não apavora, entende o que é necessário, entende o que tem que ser buscado e busca aquilo para fazer acontecer. Resiliência. Essa é a palavra, né, para desenvolver um bom trabalho, né? Nós já passamos do horário que nós havíamos combinado. Danhara, tem algum problema se a gente seguir só por mais umas 2 ou 3 perguntinhas que o pessoal se inscreveu no chat? Vamos lá. Eu vou tentar responder mais rapidinho para a gente não passar muito, sem problemas. Okay. Ana Júlia, quer abrir o microfone? Pode ficar à vontade. Certo. Primeiro, boa tarde, né? Parabéns, professora Danhara, pela palestra. A minha pergunta é mais no sentido... Você comentou que
que foi procurada, né, para desenvolver um projeto para ajudar, né, a inatividade física da população do Brasil. E eu queria ver o que você acha, assim, porque como que a gente pode mudar isso, já que a gente está num cenário de pandemia que complica muito essa interação e justamente a prática da atividade física. Como o marketing pode auxiliar nessa parte? Certo. Bom, para começar, o marketing serve como uma ferramenta de orientação, né? Então, a primeira coisa, se a gente for considerar essa questão delicada da pandemia, é isso. A gente tem que se apoderar nesse momento do marketing para que, mais uma vez, ele sirva como um meio de informação, de comunicação, de relacionamento, entretenimento. Então, se a gente seguir nessa pegada, independente, digamos, do cenário que a gente viva, o marketing continua com a mesma função, né? De estar entregando conteúdo, produto, enfim, o que seja, que atenda às necessidades desse cliente. Agora, Danhara, a pandemia, poxa, a pandemia dificultou. Dificultou? Então, aí que vai do teu processo de pesquisa, de conversa, de networking, de busca, enfim, de ir atrás do negócio e de trabalhar o músculozinho chamado cérebro que a gente tem aqui para ser mais criativo e para enxergar mais caminhos dentro daquela dificuldade, né? Os grandes líderes e referências falam que é justamente numa crise que a gente separa os fortes dos fracos, né? Porque nesse momento a gente poderia, no começo lá da crise, quando começou, né, a pandemia, a gente poderia, meu Deus do céu, socorro, e agora? Acabou com tudo, meu Deus, não vou mais poder dar aula, tá todo mundo em casa. Poderia ter entrado desespero, nossos cursos, por exemplo, dando os exemplos da Sport Training, nossos cursos de pós-graduação todos pararam, os cursos de extensão todos pararam, né, as palestras, enfim, a maior parte do nosso core business ali, que é o principal ali do negócio, parou, mas e aí? Né? E agora? Assim, as perguntas foram essas mesmo, né? A gente teve que parar o time, sentar online e falar, olha, é o seguinte, diante do objetivo que a gente tinha traçado aqui, do planejamento estratégico que a gente criou em cima desse objetivo e da situação que a gente está vivendo, nós vamos ter que mudar tudo isso aqui. Então, vamos criar produto que a gente consiga vender nesses cenários de pandemia. Então, vamos criar uma forma diferente de se comunicar sobre esse produto para vender. É tudo ajuste, é tudo replanejamento. Então, independente do cenário, on, off, pandemia, sem pandemia, os princípios são os mesmos, não muda. Obrigado pela pergunta, Ana. Então, vamos para a última. Mari Nogueira, que abriu o microfone para realizar sua pergunta. A Mari está por aí. Bom, acho que pode ter dado. A Mari com Y, Mari Nogueira, né? Isso. Certo. Mari! Tudo bem, então, infelizmente, vamos deixar. Acredito também que se pudéssemos abrir mais perguntas, iríamos cair ainda muito tempo aqui, porque com certeza é um conteúdo muito importante que, como bem dito já, né, a gente precisa se atentar muito e só vamos melhorar, alavancar a nossa área de atuação se a gente conseguir conversar muito bem com o marketing e a partir daí conversar muito bem com os nossos clientes, as pessoas que consomem o nosso serviço, né? Perfeito. Então, Pessoal, eu vou te interromper só para
agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigada pelo convite. Eu sei que o convite inicial foi feito pro professor, mas se estendeu para mim, então, assim, de toda forma, eu fico muito agradecida pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né? É muito gratificante mesmo contribuir com isso tudo. Eu fico muito feliz. Para quem ainda tem dúvida, na apresentação tem os meus contatos, tá? Eu vou também mandar um material, vou mandar para o Lucas via WhatsApp, é um PDF com todas as minhas redes sociais. É só clicar no ícone que ele abre a página automático do PDF. Então, vocês ficam à vontade para me seguir, me chamar lá no Insta, me chamar no WhatsApp, estou à disposição para quem não conseguir tirar as dúvidas aqui, ou enfim, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Danhara, por essa disponibilidade também e por ter compartilhado conosco esse momento. Foi muito valioso para todos que estiveram aqui presentes. Então, só deixar um recado, né? Não vamos esquecer, o nosso módulo 2 também, essa conversa ela continua ainda, né? Então, na quarta-feira, às 19h30, também no Zoom, o link ele vai ser enviado lá no e-mail. Nós vamos ter, às 19h30, a conversa com o professor Ari José Rui. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma boa tarde, uma boa semana. Espero que continuem tudo bem. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.